O que podemos esperar de João Fonseca em 2026? Será que a grande promessa, que não é mais promessa, né, do tênis brasileiro, vai entrar no top 10? Será que ele vai estar entre os 3 primeiros do mundo? Será que ele será o número 1 do mundo? Bom, vamos lá tentar fazer algumas previsões aqui. Vou fazer um exercício com vocês, espero que vocês compreendam. Quero saber se vocês aprovam, gostam ou se vocês não concordam com os comentários. Você pode escrever aqui no comentário, você pode se inscrever aqui no nosso canal, uma nova plataforma de conteúdo sobre tênis. Você pode acessar o nosso site diariodotênis.com.br, nosso Instagram é @diário do tênis. Eu sou o Giovanni Martinelli, né, e sou um dos responsáveis por essa nova plataforma aqui sobre tênis. O João Fonseca deu uma entrevista para a Veja Rio e colocou que a meta dele para 2026 é terminar no top 15 do ranking. Então, bom, eu comecei a fazer um exercício aqui para tentar ter alguma coisa mais prática para a gente entender, né, quais são as possibilidades do João Fonseca em 2025. O top 15 do ranking, agora no final de 2025, foi o Holger Rune. O Holger Rune teve 2.590 pontos. E ele ganhou um torneio só na temporada. Ele ganhou menos que o João Fonseca. O João Fonseca, agora em 2025, ele ganhou Buenos Aires e ele ganhou também Basileia, né? Então ele ganhou 2 torneios, ele ganhou mais do que o Holger Rune. Como que o Rune chegou ao top 15 do ranking, né? Ele teve participações importantes em alguns grandes slams. Chegou nas oitavas, tanto no Australian Open quanto em Roland Garros. Ele chegou ao final de Master 1000. Né? Então, ele teve uma temporada em que ele pontuou em torneios importantes. O torneio que ele ganhou foi Barcelona, que ele ganhou um ATP 500, ele ganhou na final do Alcaraz. Então, é possível pensar, até porque neste ano o João Fonseca já ganhou 2, né? Ganhou um 500 e um 250, que o João Fonseca pode conseguir, né? Uma campanha acima da 15ª colocação do ranking. Hoje ele é 24º. Vamos um pouquinho mais para frente, né? Vamos pensar em top 10. Podemos pensar no João Fonseca top 10 do ranking? Hoje, quem que é o 10º colocado no ranking? É o Draper, Jack Draper, o britânico, que encerrou a temporada antes, né? Por causa de uma lesão, ele encerrou a temporada no US Open. Ele teve 2.990 pontos. Ele também ganhou um torneio só, né? Ele ganhou um Master 1000 de Indian Wells. Foi o único torneio que ele ganhou, mas ele também fez final em outros torneios, fez final em Dubai. Então, ele chegou em vários torneios em fases decisivas, e assim ele chegou na 10ª colocação do ranking, né? Australian Open ele fez oitavas, nos grandes slams ele fez algumas campanhas de destaque, então foi por isso que ele chegou na 10ª colocação. É possível pensar no João Fonseca na 10ª colocação? Eu acho que é viável sim pensar ele entrando no top 10 do ranking. Vamos mais para cima, né? Top 5. O quinto colocado no ranking em 2025 foi o Félix Auger-Aliassime, o canadense, que fez uma temporada somando pontos em todos os pisos praticamente. Ele fez segunda rodada na Australia Open, primeira rodada em Roland Garros, segunda rodada em Wimbledon, mas ele foi semifinalista do US Open e ele conquistou títulos em outros torneios importantes, torneios 250, foi vice de um torneio 500. Então, ele chegou aos seus 4.245 pontos com uma campanha, principalmente na metade do ano em diante, né? Ele fez uma corrida espetacular ali,
para conseguir chegar no ATP Finals, né? Tanto que ele foi vice-campeão ali em Paris, perdendo para o Sinner na decisão. Então, a segunda metade da temporada dele foi muito boa, mas ele somou pontos em vários torneios. Ele teve uma trajetória um pouco mais linear durante o ano, e por isso que ele chegou no top 5. Mas eu também acho que é possível o João Fonseca ter uma temporada de Aliassime. Acho que é possível. Acho que o mais difícil é ele chegar ali no patamar dos 4 primeiros, né? De Alcaraz, Sinner, Zverev e Djoko, né? Agora, o que a gente pode fazer de comparação com Alcaraz e com o Sinner? O Alcaraz, na temporada em que ele completou 20 anos, ele já terminou como número 2 do mundo. Ele ganhou muito título, né? Ele, ele ganhou aqui, ó, tô tentando entender a minha letra, mas ele foi semifinalista do US Open, ele ganhou Buenos Aires, ele foi vice do Rio Open, ele ganhou Indian Wells, ele ganhou Madrid, ganhou Barcelona, ele ganhou vários títulos, né? Foi semifinal em Roland Garros. Então, assim, ele já tinha sido até anteriormente, né, número 1 do mundo, e ele já estava no topo ali do ranking. Ele fez uma temporada muito fora da curva e terminou como número 2 do mundo. O Sinner, na temporada em que ele completou 20 anos, que é a temporada do João Fonseca 2026, ele completa 20 anos, né? Ele teve uma trajetória mais discreta, né? Ele foi eliminado na primeira rodada do Australian Open, ele chegou nas oitavas de Roland Garros, nas oitavas de Wimbledon, e ele ganhou alguns torneios menores, né? Nessa temporada em que ele completou 20 anos. Ele terminou a temporada de 20 anos na 10ª colocação do ranking. O João Fonseca tem um grande desafio. O que eu vejo para o João em 2026 é que eu imagino que é a temporada da afirmação dele. Os resultados que ele teve em 2025 chamaram muita atenção, especialmente pela precocidade, por ser um tenista de. Ele começou a temporada com 18 anos, depois fez 19, mas por ser um tenista muito jovem, né, e já conseguir resultados bastante expressivos, né? Ele ganhou Canberra, ele ganhou Buenos Aires, ele ganhou a Phoenix, e depois ele voltou a ganhar no final do ano a Basileia. Então, chamou muita atenção pela precocidade, mas, por exemplo, ele tem um desafio que ele ainda não conseguiu, que é chegar na segunda semana de Grand Slam. Ele pode ter uma tarefa facilitada agora, especialmente a partir de Australian Open, por ele já entrar como cabeça de chave. Então, se no ano passado ele pegou na primeira rodada o Rublev, neste ano, em 2026, sim, neste ano, na verdade, né? Ele pegou o Rublev na primeira rodada. 2026, a tendência é que ele pegue um jogador de um ranking pior, por ele ser. A tendência não, ele vai pegar um jogador de ranking pior porque ele vai ser cabeça de chave. Mas ele precisa somar muitos pontos até no Australian Open, porque até ali o Sunshine Double, ele vai ter os pontos do Challenger de Canberra perdidos, ele vai ter os pontos de Buenos Aires perdidos e do Challenger de Phoenix ali. Então ele tem basicamente aí numa conta meio por cima, né, nesses três, só somando esses 3 torneios que ele venceu, ele tem quase 50% dos pontos estão nesses torneios que vão até março. Então ele tem muito ponto a defender nesse começo de ano. O calendário dele já está com o calendário cheio, né? Ele começa em Brisbane,
depois vai para Adelaide, depois tem o Australian Open, aí tem Copa Davis, aí defende o título em Buenos Aires, aí vem para o Rio Open, que é uma grande oportunidade. O ano passado não, ainda em 2025 ele não foi tão bem assim. Aí ele vai para o Sunshine Double, que tem ali Indian Wells e Miami, né? Ele não tá. O Challenger de Arizona acontece na segunda semana de Indian Wells. O João não está inscrito neste momento, então ele tem bastante ponto para defender até março. Ele precisa começar bem e se afirmar, né, como um do tenista que hoje ele é um top 25. Então, chegar na segunda semana do Australian Open já é um passo importante. Buenos Aires vai ser um desafio grande defender o título, mas se ele chegar ali já com uma campanha boa no Australian Open, nessa gira australiana, e vai ter Brisbane e Adelaide, já é Vocês ouviram um raio aqui, né? Absurdo. Brisbane e Adelaide, ele já tem uma chance aí de ter uma reserva ali de acúmulo de pontos. Mas para mim é a temporada do João Fonseca de afirmação. Eu não espero, vou ser sincero para você, eu não espero ele ganhando grandes lãs, nada desse tipo. Acho que hoje o Alcaraz e o Sinner estão num nível muito acima dos outros tenistas. Mas eu imagino o João com uma frequência grande, chegando na segunda semana dos grandes slams, chegando em fases decisivas de Master 1000, que é o próximo passo dele, né? Ele ganhou 250, ele ganhou 500, aí ganhar um Master 1000 é o passo seguinte. Então, imagino isso, ele fazendo campanhas boas em Master 1000, chegando na segunda semana dos slams, acho que isso é importante. Ele somando, ele tem uma grande vantagem, que ele é um jogador que se adapta a todos os tipos de quadra, né? Eu acho até, ele gosta de jogar mais no saibro, mas eu acho que até por estilo de jogo dele, ele vai conseguir bastante resultado em quadra rápida, em quadra dura, né? Que hoje nem todas as quadras duras são rápidas, mas ele vai conseguir bastante resultado em quadra dura. Na grama também ele já conseguiu resultado. Eu acho que isso é uma grande vantagem para ele de tentar assim fazer algo como o Aliassime. Acho que o Aliassime é um grande espelho para o João. Como eu falei aqui, ele não teve nenhum grande título, mas ele teve uma temporada bastante linear, somando em todas as superfícies, chegando em momentos importantes dos torneios importantes, e assim ele conseguiu ficar na quinta colocação do ranking. Fazendo uma aposta aqui para a posteridade. Eu vejo o João Fonseca terminando 2025 a 2026, aliás, ali num pouco meio termo entre o Alcaraz e o Sinner na temporada de 20 anos. Então, minha aposta aqui é que o João Fonseca termina a temporada na 8ª colocação do ranking, dentro do top 10, e aí, terminando a 8ª colocação, significa que ele pode ir para o ATP Finals, que seria uma grande conquista para ele, né? Chegar ali na disputa do ATP Finals. Você acha que o João Fonseca vai terminar o ano em que temporada? Deixe seu comentário aqui e curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Um abraço para você.